Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael para mais um conteúdo aqui do nosso canal Notícias do Fogão. Vamos reagir aqui a Globo Esporte, SBT Esporte Rio, Donos da Bola Rio, tem aqui tem tudo, jogo aberto, tudo que você pode imaginar que pintou sobre o Botafogo ou algum jogador do Fogão que pode estar na seleção brasileira, né, sendo titular ou sendo pedido como titular, tudo aqui no canal. Vou batizar esse programa aqui de almoço, né, almoço do Fogudo, não sei, alguma coisa do tipo, porque são os programas do almoço, todos aqui pra vocês, num único vídeo, pra quem gosta de assistir tudo de uma vez só, não tem tempo de assistir todos os programas porque tá trabalhando, aqui você vê todos eles, tudo que pingou neles sobre o Fogão, tá aqui. Então, vamos partir aqui para esse conteúdo, vamos reagir logo a ele. Antes de começar, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Temos também a área de membros, aqui onde tinha o botãozinho de se inscreva, agora tem seja membro, clica lá, você vai ter 4 opções de planos para você escolher, tem de R$ 2,99, R$ 4,99, tem R$ 14,99, tem todos os tipos de preços diferentes para caber nos bolsos de todo mundo. Qualquer realidade financeira você consegue ajudar no canal aqui para manter essa estrutura legal que a gente tem aqui para fazer um bom serviço para vocês. Então, bora pro vídeo. Vendo da pimenta no jogo, né? O Botafogo tá muito perto de conquistas espetaculares, históricas, e o torcedor tá na ansiedade, né? Cada um do seu jeito. Dentro do Newton Santos, eles têm sido aquela massa homogênea, vibrante, confiante, até quando o resultado não ajuda. Tem a decepção, né, do tropeço em casa, do empate com o penúltimo colocado, o Cuiabá. Parte da torcida vaiou, agora vem a parte da torcida que aplaude. Do lado de fora do estádio, num dia comum, as individualidades botafoguenses ficam mais claras. Tem um pequeno otimista. Claro, eu já tô comemorando aqui, porque pra mim o título já tá garantido. Do Brasileiro ou da Libertadores? Os dois. E tem um alvinegro ressabiado por causa de 2023. Uma coisa muito difícil, sendo zoado na escola, sendo zoado em tudo, começou 2024. Eu espero que a gente ganhe, né? Mas é isso. Pezinho no chão? Pé no chão ainda. A gente ainda tá ganhando, falta poucos jogos. 5 no Brasileirão, 1 na Libertadores. A final do dia 30 em Buenos Aires contra o Atlético Mineiro. Aquele jogo que faz a garotada desejar ser um Luiz Henrique, um Savarino nessas peladas de rua. Parecia o objetivo do Cauã com os amigos. E aí eu descubro que você não torce pro Botafogo. Não, Torce pra que time? Atlético Mineiro. Meu Deus do céu, essa é a surpresa máxima. Um pequeno espião mineiro infiltrado nas imediações do Newton Santos com a camisa do Botafogo. Só pra usar mesmo pra jogar bola. Foi a primeira blusa que eu achei, fui lá e peguei. Mas não dá azar pra final da Libertadores, não? Vai nada, Atlético Mineiro vai virar campeão aí da Libertadores. Antes tem um outro jogo contra o Galo, pelo Brasileiro, amanhã no Estádio Independência de portões fechados. E para essa partida, os possíveis desfalques provocados pela data FIFA assombram o Botafogo. Podem ser até 5. Luiz Henrique, Igor Jesus, Alex Telles, Savarino e Almada. A Jacaré vai voltar. Vai voltar, vai marcar tudo. Luiz Henrique vai chegar, Júnior Santos, Jacaré, Igor Jesus, aquela seleção, Paredão, ganhamos já, não tem essa. Quem é Atlético perto de Botafogo? E não é que o pessimismo do Adriano foi embora? Esse Botafogo é mesmo contagiante. Já pode entregar a taça, já ganhamos tudo já, acabou. Família, um recadinho rapidinho aqui pra vocês, tá? A torcida de Denilson Show estará diretamente do estádio, vai estar com tudo, apoiando a seleção. Bebê, bom dia! Tá todo mundo aprontando aqui no estúdio, hein? Ricardinho tá sentindo a sua falta. Dá um croque nele. Essa panela, saudade de vocês, um ótimo dia, um bom trabalho. Diretamente daqui de Salvador, na Band Bahia. Obrigado pelo carinho, que eu tô recebendo muito carinho aqui da Band Bahia. Obrigado pela recepção. Tô ouvindo o Ronaldo, seu cavalo, falando que vai torcer aí pro Dorival. A seleção brasileira enfrenta uma seleção, Loirão, jovem. O Uruguai, obviamente, não sei se vai ter a coragem de se expor para jogar contra o Brasil. Brasil diante da torcida, mas é uma seleção jovem, tem uma mescla aí bem interessante da seleção uruguaia. A gente olhar, por exemplo, os próximos jogos da seleção nas eliminatórias, Colômbia e Argentina, então uma vitória contra o Uruguai deixa o Brasil numa situação tranquila na classificação. Jogo difícil, jogo complicado, e eu fazendo daqui de Salvador a minha entrada no jogo aberto, tô me sentindo o Everton, só que um pouquinho mais magro, Loirão.
Ele tá animado, deve estar causando lá em Salvador, na sede da Band. Já deve ter tirado um monte de foto, conversado com Deus e o mundo. Parece que a gente tá vendo. Ô, Dedê, agora é o seguinte, o Dorival não tá fazendo mistério, tá escalando a seleção até antes da hora. O Danilo vai substituir o Wanderson. De resto, tudo igual. Pra você é continuidade, tem que insistir nesse time, tem que dar mais tempo de trabalho pra que o coletivo funcione, é isso? Loirão, eu daria um pouquinho mais de oportunidade pro Luiz Henrique, do Botafogo. Eu acho que o Luiz Henrique, ele vive um momento com mais confiança do que o Savinho. Mas eu entendo o posicionamento do Dorival em repetir o time, porque com esse curto tempo de trabalho que a seleção brasileira tem, uma semaninha para você se reunir, jogar 2 jogos importantes das eliminatórias, essa repetição também ela é importante para esse entrosamento, para esse conhecimento do companheiro. Mas se você pegar os últimos jogos nas eliminatórias do Luiz Henrique, entrando no segundo tempo, ele acabou sendo protagonista. Às vezes esse início, né, ou iniciar o jogo com o Luiz Henrique, eu acho que na minha opinião ia fazer muito mais sentido, mas dá para compreender, dá para entender o pensamento da comissão técnica da seleção, justamente por causa desse tempo curto, né, de trabalho, e você dá um pouco mais de entrosamento para esses jogadores. Mas vou falar também, sabe de quem, Thiago? De quem? Dele. Eu sou rico! Sabe quem eu tô falando? John Textor, meu irmão. O cara falou ontem o seguinte: eu sou rico, o Botafogo é rico, eu vou ano que vem trazer um monte de gente, eu tô cheio de milhão e outra. Sem chorar, engula o choro, vou vender jogador sim, preciso fazer negócio, afinal, o senhor é uma empresa. Se ele só trouxer o balanço, Fernandão, aqui, ó, tá só dando jeguinho ali me filmando. Não tem como, né? Vai acontecer igual lá no Lyon. Tu viu o que aconteceu com o Lyon, né? Não, ele tá perigando, ó. Deu burro com 30 no Lyon. Ô, John Textor, vê lá, hein? Isso aqui é o Botafogo, isso aqui não é Lyon não, John Textor. A gente confia em você. Olha, ó. Vai dar bom. Ó, John, please. Don't do that. Não vai fazer isso aqui, que ele sabe que o Botafogo é infinitamente maior do que o Lyon. Com todo respeito ao nosso Fred e ao nosso time pernambucano, que brilharam. Tem mais brasileiro, né? Que brilharam. Tiveram mais, mas quem fez o Lyon gigante foram os brasileiros. Fred e Juninho Pernambucano. Juninho, né? Pelo amor de Deus. Juninho Pernambucano. 7 títulos. Consecutivos. Franceses consecutivos, Seguidinhos? Desde que ele chegou lá. E toma-lhe falta, toma-lhe chapada. Bom, é isso. Muito boa tarde, Thiago Carvalho. Como vai o senhor? Boa tarde, viu? Tô bem, e você? Fiquei preocupado com o senhor quando eu cheguei à Band hoje. Ele tava numa ligação ali, sério. É um homem de negócio. Era negócio, não era coração. Não, coração tá tudo bem com a nossa amiga lá da Vênus Platinada. Tudo certo. Tá bem. Tudo certo. Mande um beijo pra ela e diz que eu sinto muito pelo Harry Potter ter dado um carrinho nela lá na pelada. Beijo pra ela, e machucado. Beijo, Dudinha. Olha, eu sinto muito, porque se for jogar pelada com o Harry, o Harry... Quando que o Harry jogou bola na vida também, Duda? Aí foi marcar a menina, machucou a menina. É um cavalo. Se eu sou ela, eu processo também o dono da casa lá da Mestra. Ele ficou machucado um tempo, tá? Ficou machucado mais de uma semana. Aí, ó, tá no DM, botou a garota no DM. Beijo pra você, Dudinha. Fernandão, tá tudo bem? Não tão bem como você, mas tô muito bem. Mas gostaria. Entra na fila, então. Ó, hoje a gente vai falar muito de seleção brasileira, muito de fogão, e você vai ligado com a gente. João Lidington. Eu tava sentindo falta da sua voz, do meu ouvido. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar logo no talo. Como diz lá, naquele lugar lá, é sem massagem. Bota aí na tela. Our plan last year was to make 2 significant acquisitions, pay a decent amount of money, recruit aggressively. Ano passado, nosso plano era concluir 2 transferências significantes, pagar um valor decente nelas e recrutar agressivamente. Temos um time montado através de transferências gratuitas. Nosso plano é vender muito e comprar ainda mais. É subir de nível. É ter a certeza que estaremos no top 3 do Brasil todo ano. Que estaremos lutando pela Libertadores todo ano. Os torcedores do Botafogo podem ficar malucos quando falamos sobre compartilhar jogadores. Mas a maioria dos botafoguenses confiam na gente. Confiam em mim. Nós montamos o time do Botafogo com 2 grandes aquisições. Vamos montar o time do ano que vem com 4 grandes aquisições e continuar recrutando grandes jogadores, como o Igor Jesus, uma transferência gratuita da Arábia que agora está marcando pela seleção brasileira. Ninguém do Botafogo precisa se preocupar com isso. Eles entendem a Igor.
who is now a starting striker on the Brazilian national team. So nobody at Botafogo needs to worry about this. They understand Eagle. They have seen roster optimization work very, very well. Oh my God, very, very well. Uai, meu irmão, mais 4 aquisições, Clebão. Tio Clebão, senhor Clebão, 001 da Band, 75 anos só de Band. Olha aqui, onde que vão caber, sei lá ele, mais 4 grandes aquisições nesse time do Botafogo. Se já tem grande aquisição no banco, tipo, o Tiquinho é uma grande aquisição, hoje é reserva. Na direita ali, o Luiz Henrique é uma grande aquisição. O Alan é uma grande aquisição. Tá no banco. Nem joga. E não joga. Onde que, sei lá ele, vão entrar ou caber ou se encaixar? Pô, mas qualquer coisa que eu falar vai ser lá ele. 4 grandes aquisições, Fernando Santos. Boa tarde para esse povo de casa que nos acompanha. GV, é óbvio que cabe. Jogador bom nunca é demais. Já falei isso aqui várias vezes. Joga um 10 na linha, filho. Mas jogador bom nunca é demais. A gente tem visto isso acontecer várias vezes e o Brasil está se adaptando bem a isso. Jogadores interessantes têm ficado no banco de reservas. Dá problema. Sem tantos problemas. Isso acontecia mais antigamente. Fofoca. Hoje em dia. Olha o ego. Não, fofoca acontece em qualquer lugar. Pô. Você é um bom fofoqueiro, acabou de falar fofoca da vida do cara aqui. Mas fofoca é uma coisa, ego é outra. Ego é quando o cara fala, eu sou grandão, não posso ficar no banco. Mas quem vem já sabe como funciona. E o Thiaguinho falou uma parada interessante aqui. É óbvio que vão sair jogadores também. O Botafogo vai fazer negócio, você também falou isso. O Textor, ele comprou o Botafogo não é porque ele é apaixonado pelo Botafogo, é porque ele viu no Botafogo um ativo interessante por um preço em que ele achava que valeria a pena pagar para ele ganhar mais dinheiro na frente. Isso é negócio. E ele está fazendo isso. Ele investiu no Botafogo para colocar o Botafogo num patamar em que esteja numa vitrine, na maior vitrine da América do Sul, que é na Libertadores, com a oportunidade de ganhar a Libertadores já no seu terceiro ano de aquisição do ativo, que foi o Botafogo. Olha que negócio maravilhoso o Textor fez, trazendo 2 jogadores incríveis como Almada e o Luiz Henrique. É claro, todos os outros. Estava falando aqui pro GV que o Igor Jesus é um negócio da China. Eu tô falando de forma positiva, porque ele traz um cara que veio de graça pro Botafogo, né? Você não precisou pagar para ele chegar. Você tem uma proposta de 10 milhões de euros para comprar o Igor sem ele estrear. E hoje? Quanto é que tá valendo um jogador desse? Tem um detalhe. Ninguém esperava dele ir para a seleção e virar titular, o que quintuplica o valor dele de mercado. Ou mais. E a visibilidade também, né? Será que o Textor tem visão de negócio? Mas eu acho que também, quando ele trouxe, ele não pensa, vou pegar esse menino da Arábia Saudita porque ele vai para a seleção e vai ficar muito... Não. É claro que a gente sabe, ele foi mapeado, até pela equipe de head scout do Botafogo lá, que é o Rafa Rezende, que é o head scout do Botafogo. E aí teve essa proposta quando ele já estava contratado. Explica esse negócio dos 10 milhões aí. Tem um rapaz chamado Alessandro Brito. Que é do Botafogo. Que veio para o Botafogo, que conhecia já o Igor Jesus desde a época do Mato Grosso. E já mapeava toda essa trajetória do Igor Jesus, sabia como ele estava saindo lá no Catar. Saiu do Curitiba. Saiu do Curitiba para o Catar. E vinha conversando para saber como andava o contrato. E acabou o contrato, fez a proposta, não renovou, veio para o Botafogo. E os próprios árabes ofereceram 10 milhões de euros para levar ele de novo. Depois que ele chegou ao Botafogo, sem estrear. Não, antes de estrear, depois que ele foi contratado. Porque ele ficou naquela vacância da janela. É isso aí. E aí ofereceram antes dele estrear. E assim, a grande sacada para mim não é trazer o jogador. É você ter a confiança e a clareza, é óbvio que com dinheiro no bolso é mais fácil, de não vender o cara, porque você fez uma aposta. Você podia ter jogado 10 milhões de euros no lixo e o cara podia não performar. Só que aconteceu totalmente ao contrário. O Botafogo foi mais uma vez eficiente porque acreditou, o moleque performou. Como foi com o Patrick de Paula, que foi até então era a contratação mais cara do Botafogo. E aí veio a lesão e o menino não conseguiu jogar. Mas o que falaram pro John Textor é quando ele recebeu a proposta dos 10 milhões é que o Igor era um jogador a nível de seleção brasileira, que era pra ele esperar, porque o investimento valeria muito mais. E não à toa o Igor tá na seleção. Não, e hoje, pra mim, ele e o Luiz Henrique são os 2 principais nomes de performance, tá? O Vinícius é maior, os caras são maiores mundialmente, mas eles estão rendendo muito bem, né? Estão rendendo bem. Cara, e olhando assim... Saúde, Getúlio. Obrigado. Muitas coisas acontecem, Saúde V. Acontece, né, corroboram a favor para isso acontecer, porque se o Pedro não tivesse se machucado, é óbvio, seria mais difícil dele chegar à seleção. E se o Henrique estivesse voando no Real Madrid também. Então, e o moleque fez o trabalho dele e a oportunidade apareceu, ele foi lá ele é o titular absoluto da seleção brasileira, ou eu tô errado? Não, tá certo. Pra mim é incontestável. E aquela... Ô, João, dos top 3 a gente vai ouvir também? Já tava aqui, né? Beleza, já tava aqui. Você viu como eu tava prestando atenção na hora.
Eu tava mexendo no celular ali pra ver o que vem no próximo bloco. Ele falou que a ideia é colocar o Botafogo nos próximos 10 anos entre o top 3 do Brasil. A partir já de 25. Agora, hoje, de futebol, o Botafogo é top 2. Talvez top 1 de futebol. Mas a gente sabe e a gente fala isso aqui pro torcedor, principalmente para aquele que quer falar, chutamos a bunda do Palmeiras, que não adianta jogar, não adianta dar show, não adianta ter os 2 atacantes da seleção principais jogadores se não tiver título. Quando o Textor fala isso, a gente entende isso. Não adianta todo ano o Botafogo ter o título de melhor performance do campeonato, como foi ano passado. O melhor futebol de 2023 foi do Botafogo, mas não ganhou o título. Ou o título do primeiro turno, que não existe mais. O Botafogo precisa ganhar esse brasileiro, precisa ganhar a Libertadores. E aí, para o ano, tem Copa do Brasil, Carioca, etc., para o Botafogo, de fato, entrar entre esses 3 clubes do Brasil. Achas possível, Thiago Carvalho? Com certeza, eu acho que o Botafogo hoje é o favorito para vencer tanto o Campeonato Brasileiro quanto a Libertadores. E você concorda comigo na questão de títulos, que não adianta você performar muito e não ter títulos? Eu acho que isso é uma constante, né? A gente até falava sobre isso no ano passado. Eu acho que o torcedor do Botafogo ele vai se acostumar a disputar grandes campeonatos, como foi o Brasileiro do ano passado, que acabou não sendo conquistado, mas com essa performance, se você se acostumar a disputar, o título ele vem de forma consequente. Mas se não vier? Isso não faz com que o Botafogo não esteja entre os principais times do Brasil. Acho que disputar faz com que você esteja entre os principais times do Brasil. Bom ponto. Então o Atlético Mineiro hoje é top 3, porque está sempre nas finais. Sim. Corinthians é top 3? Está sempre nas semifinais. Não, o Corinthians não está sempre finalista da Copa do Brasil do ano passado. Semifinalista desse ano. O Corinthians estava brigando para não cair até há pouco, 4 rodadas atrás. Não, ele está falando do ano passado. Não, tudo bem, a gente pode fazer um recorte, não cair, de 10 anos. Enquanto não acabou o campeonato, não conta. Mas, o Vasco pode terminar na Libertadores. Mas a gente tem que... A gente pode fazer um recorte e ver quais times mais chegam em 10 anos. Se a gente chegar a 2027, 24, 25, 26, 3 27. anos. Certo. Donos da bola, janeiro de 27. A gente falando aqui de estadual, aquecendo estadual. Botafogo até então não ganhou nenhum título. Dá pra considerar, mas chegando ali, brigando ali, que entrou no top 3? Sim, GV, porque quando você transforma em probabilidade em possibilidade, só vai ganhar, só vai ser campeão quem chegar na final. Eu concordo. Quem estiver brigando até o fim. E quanto mais vezes você se coloca nessa posição, aumenta a sua possibilidade de ganhar. Quem não vai ganhar nunca vai ser o cara que não chega nunca. É porque eu vejo assim, Atlético de Madrid, que teve uma fase que chegou toda hora na ponta lá. Eu vejo a Juventus com Cristiano Ronaldo e Buffon, que chegava toda hora. E ninguém nem fala desses times, porque não ganhava. O Real Madrid vinha em pimba. O PSG brigou várias vezes, não ganhou nada. Ninguém eu acho que pode ficar a frustração, mas a gente lembra daquele time do PSG, a gente lembra daquele elenco do PSG. Lembra do Neymar e do Messi. Mas que isso, tinha Sérgio Ramos, tinha Marquinhos. Mas quantas vezes o PSG foram grandes em outro clube. Mas quando eles estavam juntos, eles performaram bem. Meu amor, você lembra do Sérgio Ramos lindo, loiro, forte, sarado, tatuado? Ainda tá aí, maravilhoso. Do Real Madrid. Tu não lembra do Sérgio Ramos do PSG? GV, a gente lembra do PSG. Tu não lembra do Messi do PSG? Fala 2 gols do Messi do PSG aí, eu concordo contigo. Eu concordo contigo em relação à Champions League. Não ao Campeonato Francês. A gente está falando de chegar às finais, de estar presente. O Paris só chegou uma vez na final e perdeu pro Bayern de Munique. Não, mas já caiu na semi 2 vezes. Semi, eu tô falando de chegar à final. A gente está falando de chegar à final, então, chegar à decisão. Se chegar à final, entra no top 3. Se cair na semi, não entra. Não, GV. Eu tô falando que a quantidade de vezes, se você chegar 3 vezes 4 em finais, a tua chance de ganhar aumenta muito. Mas você entra no top 3 sendo trivice ou terceiro lugar? É claro que entra. Eu não concordo, É claro que entra, GV. Sabe por quê? Tem que ter caneco. Concordo com você que tem que ter caneco, mas o problema da gente é porque se não ganhar no Brasil, invalida o processo, o que não é verdade. Tu acha que o Textor, ele não quer ganhar Libertadores? Até porque ganhando a Libertadores, ele vai chegar onde ele mais quer, na minha opinião, é o que eu acho. Que é no Mundial em 2025, onde o Botafogo vai ter a maior visibilidade possível dos seus jogadores. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Onde ele pode vender os caras. O brasileiro desse ano. A gente sabe disso. O Botafogo vai ganhar a Libertadores desse ano. Nós estamos discutindo aqui... Uma possibilidade. Se tem alguma dúvida que esse time do Galo ganhe do Botafogo numa final de Libertadores? Em um jogo só, a gente não pode cravar nada. Quer valer um almoço naquela churrascaria que é 300 conto ali? Eu não vou apostar com você porque eu quero apostar no Botafogo. Eu não quero apostar no Galo. Só que não dá pra cravar. Você que é botafoguense, olha pra mim aqui. Eu joguei bola. Espero que o Everton Guimarães não pegue esse recorte. E porque a torcida do Galo, um dia eu falei que o Hulk estava no bolso do Davi Luiz, teve uma invasão, tive que fechar meu Instagram. Porque eles estavam revoltados comigo. Mas tava. Corre não. Mas estava. Assim como no contra o Vasco, estava no bolsinho do Léo Pelé.
Até aquele lance no Até finalzinho. o Hulk falou sobre isso. E o Hulk é craque, pô. Esse que eu ia falar. Torcedor do Botafogo, confia em mim, o André Bessa, nosso presidente, já está ciente disso. Harry Potter, nosso João Gabriel, tá com o cabelo igual ao do seu Batista porque fez promessa pro Botafogo ser campeão. Aí ele cola o cabelo aqui assim e fica com os cachinhos assim. Pô, Harry, vamos cortar. Ridículo. Ridículo. Mas parceiro, já convenci. Não tem como o Galo ganhar no Botafogo, cara. Na bola, a não ser que tenha um fator extra como o Harry, que é botafoguense pessimista. E se tiver um cara expulso com 10 minutos? Aí é maluquice, pô. Aí sim, entendeu? Mas assim, na bola, não tem como. Bola. O Botafogo é muito melhor, o futebol cara. Concordo com você, o Botafogo é o melhor time das Américas. É o melhor time das Américas. Só que em um jogo só, muita coisa pode acontecer. Outro botafoguense estava desesperado ontem. Senhor André Bento, meu parceiro lá de Niterói. Fique tranquilo, não tem como, Bento, o Botafogo perder pro Galo. O senhor vai pra Argentina, vai quebrar o seu porquinho, fazer economia. Vai tranquilo, filho. Porque vai ser campeão. Em uma vai ter o situação melhor normal, dia da vida desportivamente. Você não acredita que o Botafogo vença tranquilamente? Eu acho que o Botafogo vai vencer. Eu também acredito. Eu acho que vai vencer bem. Vai vencer tipo 2-3-0, na minha opinião. E se for assim, não é nenhum absurdo. Não é. Você tem assistido o Campeonato Brasileiro? Sempre, o mais que Palmeiras você. É um grande time, mas não tá jogando a bola que deveria. Empatou com o Fortaleza num assalto, 2 pênaltis que, pelo amor de Deus... O outro jogo também, perdeu pro Red Bull que tava lá embaixo. O Botafogo consistente, bem, maduro, deu uma empatadinha com o Cuiabá, porque o Cuiabá tem um negócio de atrapalhar o Criciúma Botafogo. também, né? Aquela com o Criciúma no Maracanã, do jeito que foi, até o final, amassando o Criciúma. Aí fez o gol e tomou o gol na saída de bola. Mas você entende que performou? Entendo. O Palmeiras contra o Fortaleza, não. Não, entendo. Fortaleza O Botafogo joga muito mais. Se bem que o Fortaleza também é muito bom. O Botafogo joga muito mais nos jogos em que ele não vence. Ele joga muito mais do que o Cuiabá, ele joga muito mais do que o Criciúma. Ele 1000 bolas no gol e não vence o jogo. Mas aí é quando aquele time que entende que não vai vencer o Botafogo se tranca todo e joga pelo empate. E aí está o erro da maioria dos times que acham que vão vencer o Botafogo. Que foi o caso do Vasco, que foi lá no Newton Santos, achou que ia vencer o Botafogo, tomou 2-0 em 11 minutos e ainda botou uma bola na trave. É melhor esquecer desse jogo, porque o Fernandão ficou estressado, o torcedor do Vasco tá estressado, tem um amigo meu também, vascaíno, que tá estressado. Muito bem, Lucas Pedrosa. Diga. Ele falou 30 de novembro, o que apareceu no meu telão? Labareda. Cadê, gente? Achei que eles iam botar o Hulk, imagina. O Hulk do nada ali assim, É a cara do Big Boss fazer isso, cara. Não, mas se o Big Boss estivesse aí, eu tenho certeza Deus falou que ele ia assim pra você quando você desceu. Dona Carmen vai gerar essa vida, olha só. Ele vai ser um garoto educado, inteligente, um dos melhores apuradores esportivos do Brasil e também um especialista em irritar a Fernanda Maia. É você, Benê Casagrande? Tem um pouco de bom senso, Esse seu risinho me irrita. Olha aí, clima de Libertadores, a equipe do Botafogo deu uma entrevista para o canal oficial da Conmebol. Aliás, tá muito bacana essas entrevistas que a Libertadores está postando. Vamos ver. Um time entrosado até na brincadeira. E quando o assunto é quem é mais resenha, é difícil decidir só um. Cheche, Junior Santos. Um cara resenha. Chiquinho também, que é um cara resenha. Já no quesito estilo, um nome se destacou. O Baixo tem um estilo muito ousado, mano. Muito, muito. O padrão brasileiro, assim, é muito. Lá fora, o pessoal já tá acostumado, mas... Nossa. Basta ser el que se viste mejor ou el que se viste mais feio. Como... Será que os jogadores do elenco conseguiriam ter outra profissão? Já imaginou um raio cantor? Junior Santos seria cantante. Bueno. Sí, es bueno. É rapero. Rapero? Sim. Nossa, não. Isso daí mal demais, pô. Canta muito mal, Júnior, que isso? Ah, para, os caras estão te zoando, pô. Aí, viu? Eu falei. Eu conheço muito meu eleitorado. Esse Hulk aí tá bom, pô. Tá ótimo. Mete medo em ninguém. Eu quero encontrar esse aqui, ó. Gente. Ai, olha, vocês, sério. Coloca aí. Ai, olha. Olha só, essas entrevistas estão muito legais lá da página da Libertadores, da Conmebol. E eles falam... É sempre assim, Pedrosa. Quando vai falar, quem é o mais resenha? Ou é o Tiquinho ou é o Tietê, né? Quem é o mais chato? Também é o Tietê, porque eu acho que ele é implicante. Então ele entra nessa categoria aí de mais legal e mais implicante. Ele tem risinho também? Ele tem o quê? Risinho também, tal como eu. Ah, deve ter com o pessoal, né? Tá. Porque quem é o mais chato?
Ah, é o Tietê. Quem é o mais legal? Ah, é o Tietê. Então ele fica nessa tua categoria. E aí o Bastos, isso aqui foi num jogo, tá? Ele tava suspenso do jogo agora, tem uns 3 jogos ou 4. Não lembro qual é. Ele foi assistir no camarote o jogo desse jeito, de terno e gravata. E depois ele foi no vestiário. Ele sempre tem, ô Pedrosa, um estilo meio diferente, vamos dizer assim, né? O próprio Savarino falou, se vestir bem vestido e mais feio de vestido é o Bastos, porque às vezes realmente você mira numa moda e acerta na outra, hein, Pedrosa? Porque a roupa tá bonita, tá? Tá bonita, mas não olha. pro clima do Rio de Janeiro, entendeu? Eu acho que o Rio de Janeiro pede algo mais fresco. Mas assim, se ele vai pra qualquer jogo lá na Europa, ele estaria muito bem vestido. Até porque ele é um atleta do Botafogo, né? Então ele tem algo ali a representar. A roupa tá bonita, mas pro Rio de Janeiro tá demais. Podemos dizer que... A não ser que ele fosse pro G20, né? Nos últimos jogos, esse tem sido o uniforme dele, inclusive, jogando de terno. É verdade, né? Será que ele lava na lavanderia ou em casa o terno dele, hein? Muito bem, e esse aí é o povo brincando com o terno do Bastos. Falar em Bastos, ô Pedrosa, ele que já treinou, ele pediu a liberação lá no jogo da Angola de uma forma bem bacana e ele quis voltar logo para servir o Botafogo e já treinou, provavelmente aí o Bastos sendo titular contra o Atlético Mineiro, jogo importantíssimo. Fernanda, jogo contra o Atlético Mineiro importantíssimo é o da Libertadores que você tá falando? Não, é o do Campeonato Brasileiro, porque o Botafogo ainda também briga pelo Campeonato Brasileiro com muita força e esse jogo é muito importante, faltam só 5, Pedrosa. Exato, e assim, o Botafogo mal ou bem, mesmo jogando pra vencer, vem de um tropeço, né? Então tem que recuperar esses pontos fora de casa, tem que se aproximar cada vez mais aí dos 75 pontos, 74 pontos, digamos assim, que eu acho que é uma pontuação que faria o Botafogo ser o campeão, principalmente também pela irregularidade dos seus adversários, né? O Palmeiras, mesmo sendo o segundo colocado, vem vivendo um momento irregular, digamos assim. Então o Botafogo vai enfrentar um Atlético Mineiro frágil, um Atlético Mineiro que vem de péssimos resultados, como eu falei aqui. Se a gente for pegar os últimos jogos, o goleiro foi o destaque, e fora pegando o Atlético Paranaense, que era um dos piores times do campeonato, perdendo também, jogando mal. Então o Botafogo, com tudo que vem apresentando, e principalmente com essa dupla de zaga titular, digamos assim, tem tudo para vencer também na Arena MRV. O Bastos voltou, mas os outros ainda não. Me ajudem a lembrar. Thiago Almada, Savarino, Igor e Luiz Henrique, o Gatito e o Alex Telles. São 6 nomes aí que, tirando o Gatito, todos são titulares do Botafogo. E todos só voltam ali naquela correria. Provavelmente não serão titulares no jogo contra o Atlético Mineiro por conta desse desgaste. Às vezes a gente até vê uma peça ou outra falando, não, professor, eu consigo. Isso depende de vários fatores, né, Vini Casagrande? Depende, inclusive, do aproveitamento desses jogadores nas suas respectivas seleções. Exemplo, o Alex Telles, será que ele vai jogar? O Dorival vai colocar o Alex Telles em algum momento na partida? O Luiz Henrique, eu acredito que entra ali no segundo tempo. E o Igor Jesus, ele vai ficar quanto tempo em campo? Depende muito do aproveitamento. A boa notícia pro Botafogo é que o jogo da seleção é aqui no Brasil, né? Em Salvador. Ou seja, o desgaste da viagem não é tão grande como pode ser com outros atletas. Então depende 1h30. Depende muito do aproveitamento. Eu, particularmente, eu não gosto de arriscar muito. Se existe a chance ali de lesão muscular, eu acho que, obviamente, é melhor você nem relacionar. Tudo bem, eu entendo, é um jogo super importante, mas também a gente não pode esquecer que daqui a alguns dias tem um jogo super importante, o mais importante na história do clube do Botafogo. Então, eu evitaria se tivesse algum tipo de risco ali de lesão. Mas óbvio que isso depende muito do Departamento Médico do Botafogo e a gente já sabe que o Departamento Médico do Botafogo é muito qualificado nesse tipo de situação. Isso não é uma informação, é um achismo meu. Não só pelo meu olhar, mas também eu acredito que o olhar do Arthur Jorge, pelo que eu já acompanhei nas coletivas dele pós-jogo. Essa visão de que o dia 30 é o jogo mais importante, talvez não tenha esse holofote tão grande. É claro que se você perguntar para qualquer botafoguense, o botafoguense entre um título e outro vai escolher a Libertadores. Isso é natural, né? Acho que vocês também, pelo time de vocês, escolheriam. Mas eu entendo que o Botafogo briga e se comporta para brigar nas duas competições. Mesmo tendo aí 4 pontos à frente, ou seja, mesmo acontecendo alguma coisa, ele não perde a liderança nessa rodada, mas faltam 5 jogos só, Lucas Pedrosa. Então eu acredito que o Botafogo tá pensando nesse jogo com o Galo uma importância gigante, porque a gente está falando
também do título do Campeonato Brasileiro. Mas seria uma loucura o Botafogo, de alguma forma, priorizar mais a Libertadores do que o Campeonato Brasileiro, tão perto do título. Principalmente pelo que aconteceu no ano passado. O Botafogo não pode passar pelo que aconteceu no ano passado. O Botafogo tem uma equipe que é a melhor do Brasil, mesmo com todos os desfalques que você citou aí. Vamos lá, a lateral esquerda, você pode colocar o Cuiabano. Marçal. Aí, qual é o outro jogador? Luiz Henrique na ponta direita. Aí tem Matheus Martins, Júnior Santos. No camisa 9 tem o Tiquinho para poder jogar. Então, assim, cara, o Botafogo tem um elenco recheado de peças. Meio de campo tem o Romero e o Eduardo. São muitas opções, um recheado de peças. Ele pode mudar a formação se ele quiser. E o Botafogo não tem que pensar de forma alguma em porque dia 30 a gente vai... Não, tem que jogar o Campeonato Brasileiro, pontuar o máximo possível para poder ganhar também o Campeonato Brasileiro. Seria o maior ano da história do Botafogo se conseguisse dos 2 títulos. E eu tenho certeza que o Arthur Jorge, com a seriedade que ele leva o trabalho dele, com certeza ele tá focando também no Brasileirão. E às vezes até os próprios personagens que voltam, né? Eles voltam, não, professor, eu quero jogar, enfim, depende de muita coisa, obviamente, nem sempre só deles, mas a vontade deles também muita. O Luiz Henrique, por exemplo, ninguém sabe se ele vai ser titular. Ele não deve ser titular. Não, o Dorival já confirmou que será o mesmo time, só com o Danilo na lateral direita, ou seja, o Luiz Henrique não é titular. Ele jogou, digamos que ele tenha jogado... O que é um erro, né? Digamos que ele... Mas então, dessa vez... Só dessa vez. Não, eu tô contigo. Só essa vez. Por mim, o Gerson também não. Ele repetiria o time, é isso? Ele vai repetir o time, assim, eu não sei se é um erro também, porque no primeiro tempo o Brasil jogou bem contra a Venezuela. O problema foi o segundo tempo. Agora, o Luiz Henrique vai jogar o quê? 40 minutos entre essas duas partidas? 20? Lá no primeiro jogo e 20 agora? Cara, pela importância do jogo, ele tem condições de jogar contra o Bahia. Sim. Que horas é o jogo mesmo? Tem que olhar o... E me fala o horário aí, gente, amanhã. Sabe que horas eu acordei hoje? Não aguento mais, velho. 6 da manhã? 5. Ih, no Clube dos 5? Eu não tô aguentando mais. Existe o Clube dos 5. Eu não tô aguentando mais, Botafogo. 9h30 da noite? 9h30 da noite. Não, isso é uma boa notícia. Porque mais tarde dá tempo de chegar. Mais tarde possível, dá tempo de chegar, o tempo de recuperação é maior. Aí quando eu acho que eu tô focada aqui no jogo do Galo aqui, do Galo lá, do Vitória, aí o John vai e fala assim: John Textor afirmou em entrevista coletiva realizada lá na França que pretende contratar ainda mais na próxima temporada Lucas Pedrosa. Falou aí de 4 grandes nomes. Sim. A outra vez que ele disse isso, ele trouxe só o Thiago Almar e o Luiz Henrique. Foi só, tá? E eu acho que é uma frase do Brownie. Não sei se é do Brownie. Bruno Cantarelli. Essa é do Bruno Cantarelli? É a do Bruno Cantarelli. A pessoa que eu ouvi todo mundo falando foi o Bruno Cantarelli. Esse é o pior Botafogo dos próximos 10 anos. Eu acho que se o John Textor cumprir o que ele tá falando, de fato vai ser. Porque a gente olha pra gama de clubes do John Textor, ele tem uma situação ruim acontecendo lá no Lyon, mas que ele já garantiu que não vai ser rebaixado e tudo mais. Mas se você olhar pro Crystal Palace também, só o Brasil... 2 clubes que o John Textor tem é capaz de vencer um título, digamos assim. Porque na França você tem o PSG, dificilmente o Lyon vai ganhar um título francês. Na Inglaterra, o Crystal Palace também dificilmente vai conseguir conquistar um título. No Brasil, ele consegue investir, digamos assim, menos e competir mais. Ele consegue trazer o Botafogo praticamente sendo o seu principal clube em relação a títulos. Então ele está mais do que correto em investir no futebol brasileiro, ele está mais do que correto em investir no Botafogo, não só nesse investimento de jogadores, mas em estrutura, em departamento de scout, porque o retorno aqui no futebol brasileiro para times vencedores também é muito grande. O Botafogo, se ganhar a Libertadores e ganhar o Campeonato Brasileiro, cara... O John Textor provavelmente não vai nem precisar tirar do seu caixa para poder contratar. E além disso, Pedrosa, você falou muito bem, tem um outro ponto aí, que é o tanto que ainda é forte a nossa vitrine brasileira. Exato. Aqui ainda é o berço do futebol. Sim. Talvez a lapidação possa não ser aqui, e eu acho até que isso está mudando um pouco, hein? Sim. Eu acho que a gente está vendo até movimentos de grandes jogadores ainda aqui no auge voltando, porque a gente sabe da força dessa vitrine. Talvez até pelo que a gente hoje encontra na seleção. A seleção brasileira está tentando se reencontrar, né, como seleção brasileira. E chamando muito mais nomes de jogadores que atuam aqui no Brasil. A gente pensa que mais de 20 anos, o normal, há 25 anos, era pessoal que jogava aqui. De 25 anos para cá, todos os convocados, os que participaram de Copa, são lá 3, 4, no máximo, nomes que jogam no Brasil. Então, assim, a gente está vendo esse mercado mudar.
e essa vitrine ser, como sempre, muito valiosa. Então, jogar no Flamengo, jogar no Botafogo, jogar no Vasco num auge de competição, no Fluminense, é uma vitrine estrondosa. Você pensa num jogador que valia X e ele é convocado para a seleção, ou às vezes não, e aí ele vira 10x. Então, assim, é uma mágica do dinheiro que para os grandes empresários é uma loucura boa. Então é isso, pessoal. Bom, com relação ao que o GV falou, ou o pessoal do Dono da Bola falou, vai ser 3-0 na final. Não acredito, tá? Final, ainda mais mata-mata, ainda mais um jogo único, é onde o equilíbrio total reina. Você pode ter ali, não sei, pode ser um jogo entre Flamengo e Nova Iguaçu. Um jogo único. Você vai ter um equilíbrio ali, vai ter uma dificuldade. Qualquer deslize que o Flamengo tenha, você vai ter uma chance do Nova Iguaçu fazer um gol e complicar a final e tudo mais. Então, o Botafogo pode ser superior ao Galo hoje? Eu tenho certeza que é. Joga mais bola atualmente também, não só peça por peça, mas a fase atual melhor, também acho que é. Mas é um jogo único, em campo neutro, onde jogadores decisivos temos dos dois lados. Então, um dia bom do Hulk, um dia bom do Davidson, um dia bom do Scarpa, por exemplo, você pode resolver um jogo. Assim como um dia bom do Luiz Henrique, um dia bom do Savarino, um dia bom do Alex Telles, um dia bom do Almada, pode matar o jogo também. Então, é muito relativo essa história de quem é melhor. É lógico, isso influencia? Influencia. Você pode ter um favoritismo de 60-40. Nada mais que isso. 65-4-5 no máximo. Mais, 65-3-5, né? Mas é estourando. Eu acho que nem a isso chega. Nem a isso chega. É 60-40 no máximo. Então, existe um favoritismo? Existe, é claro. Vamos também agora, não, meu Deus, estão querendo jogar pra gente o favoritismo, a pressão. Olha só, se o Botafoguense quer ter um time bom, um Botafogo de novo avassalador, forte, dominante, que brigue por títulos, tem que começar a aprender a conviver com a pressão de ser favorito. Não podemos ficar com medo agora sempre de não, querem jogar a pressão pra cima da gente. Uma hora ela vai ser nossa. E temos que aprender a conviver com isso. Se quer ser de novo o Botafogo avassalador que o mundo teme, aquele Botafogo de Garrincha, Newton Santos, Jairzinho, Didi, etc., era um Botafogo que sabia lidar com a pressão de ser o favorito. Ou quem não lembra do Bicho Certo? O Bicho Certo nada mais é do que o Manga entendendo que ele é o favorito, o Botafogo é o favorito, sabendo lidar com isso e chamando pra si, eu sei que a gente é brabo, somos melhores mesmo, vem pra cá, mata no peito e vamos jogar. E gastava o dinheiro do bicho antes e ela ganhava o jogo. Então, você quer ser novamente o Botafogo assustador que espanta os adversários, a torcida tem que começar a conviver e entender a realidade de que agora seremos sim favoritos e que a pressão de ser favorito tem que ser algo agora rotineiro pra gente, não algo que a gente tem medo, que é jogar pro outro, entendeu? Então essa é a minha opinião, tá? Tô ansioso para chegar à final logo, mas antes dela temos aí 3 jogos importantíssimos contra o próprio Galo, contra o Vitória, que estarei lá, e temos que lotar no Newton Santos. E também, logicamente, sempre, isso aí é até redundante falar, o jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque. Então, se o bom Deus permitir, ganharemos os 3 jogos e aí seremos campeões. Não tem outro cálculo. Ganhando os 3 jogos é campeão. E a gente é campeão contra o próprio Galo em Buenos Aires para disputar aí a glória eterna. Pessoal, fico por aqui. Se gostaram do conteúdo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada post, cada vídeo, cada shorts que a gente postar aqui no Notícia do Fogão, a casa do cara que quer se manter bem informado sobre o glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. Então, pessoal, área de membros, aqui é onde fica o botãozinho de inscreva-se, tem agora Seja Membro, clica lá, 4 opções de planos para você escolher, a que cabe no seu bolso e ajudar o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui para fazer um bom serviço para você. Então, fico por aqui, pessoal. Até o próximo vídeo.